Olá, eu sou Victor Ferzelli e nessa aula você vai aprender tudo sobre desprogramação. A importância da desprogramação em planejamentos clínicos, a diferença do engrama e o desprograma, as técnicas e casos clínicos de desprogramação, inclusive para a ortodontia, onde eu acho de fundamental importância para você que faz ortodontia ou você é ortodontista, que você tenha que necessariamente saber o que é uma desprogramação e saber o que são as placas permissivas. Com isso, você vai ter mais confiança, poderá avaliar a cada sessão a evolução de um tratamento ortodôntico. Por quê? Na desprogramação, o que eu quero é ter a certeza que essa mandíbula está se posicionando corretamente durante todo o teu tratamento ortodôntico, ou se você for fazer uma grande reabilitação com lentes de porcelana, é importante ter a certeza que essa mandíbula está bem posicionada. Terá mais segurança nas grandes reabilitações, como eu disse, principalmente por saber que na relação cêntrica, nos casos de ortodontia, você vai estar sempre perto dela ou então nela. Na verdade, o que é o engrama? O engrama é um arco reflexo aprendido, como andar, mastigar os alimentos, subir uma escada. Então, isso é o seu engrama. Então, o fato de você mastigar sempre numa mesma posição, isso é através de um engrama. Tanto é que, eu vou citar um exemplo, uma pessoa que está subindo rapidamente numa escada, você interrompe e fala para ela, agora preste atenção nos passos que você vai dar na hora de subir. Periga essa pessoa tropeçar. Por quê? Porque no engrama dela, esse arco reflexo aprendido, não precisa a pessoa prestar atenção, como também mastigar. Isto é um engrama. E o desprogramar, é quando é uma situação conseguida através de um recurso protético, como uma placa oclusal ou alguma técnica de manipulação, para se conseguir uma articulação totalmente centralizada, estabilizada, na ortodontia, por exemplo, para você ter a certeza que você não tem um problema na articulação e que esse tratamento está prosseguindo, tendo a certeza que essa articulação está totalmente centralizada. Ela é obtida facilmente em tratamentos com placas oclusais e também a gente vai mostrar outros recursos, porque na ausência usando a placa oclusal, você tem ausência dos contatos entre si e isso acaba desprogramando o sistema nervoso central de tal forma que a ATM se centraliza sem interferências de disfunção muscular, articular e interferências oclusais. Então, a placa se reserva a esse tipo de situação. Apagar do sistema nervoso central aquele hábito de mandar a mandíbula para uma posição errada. E por que ele desprograma? Porque a gente faz essa desprogramação para aferir a oclusão do paciente, se por acaso ele tem uma grande interferência oclusal, e você vai saber exatamente como que vai remover essa interferência. Ou planejar um ajuste oclusal completo, se por acaso for esse o seu objetivo. E melhorar a abertura bucal, porque às vezes o paciente, quando você faz a desprogramação, ele tem uma característica muscular presente e você pode, através dele, diagnosticar se o paciente tem uma disfunção muscular ou articular. Por quê? Normalmente, quando o paciente tem uma disfunção muscular, quando você está usando uma placa ou um front plateau, que eu vou falar daqui a pouco, ele vai abrir a boca normalmente. Mas se ele não abrir a boca depois de uns 2, 3, 4 dias de uso, é porque ele tem um problema dentro da própria articulação e está impedindo ele de conseguir abrir a boca. Então, se nós observarmos essa situação aqui, nós estamos vendo que o paciente pode... Observe melhor aqui o filme. A articulação aqui está descentralizada e pelo fato dela estar descentralizada, quando você faz uma desprogramação, essa mandíbula, observe que a articulação agora ela se posicionou corretamente e quando o paciente fecha, pode revelar de repente um planejamento errado na ortodontia, porque você está tratando ele de uma
de uma forma e a mandíbula e a articulação estão desprogramadas numa outra posição. Então, eu tenho situações como essas e quando o paciente força para ir para uma oclusão habitual, então ele sai de uma posição estável na ATM e vai para uma posição de máxima intercuspidação e acaba desalojando a articulação. Observe então aí, a articulação vai se desalojar para a máxima intercuspidação. Nós temos outros recursos, que é o front plateau, que é uma plataforma anterior, frontal, e nessa situação, se por acaso nós temos alguma dúvida em relação a se o paciente tem uma característica muscular ou articular, a gente pode partir para esse recurso, que é uma plataformazinha pequena, como vocês estão vendo aí. O paciente vai usar por alguns minutos, ou então se o paciente vai usar 1 ou 2, 3 dias para ver se ele melhora a abertura bucal e através dessa situação a gente consegue uma situação mais estável. Então eu diria que é um recurso que tem que ser usado emergencialmente em casos de limitação de abertura ou para uma desprogramação rápida, se caso você está planejando ou vai avaliando o tratamento ortodôntico. Cuidados com os modelos de kits ortodônticos, porque normalmente quando você recebe aqueles kits ortodônticos, os modelos que são montados e que você coloca na mesa para poder avaliar a oclusão, são modelos que foram montados na oclusão habitual. O paciente morde e aquele registro de cera é colocado entre os modelos e ele leva esse conjunto para um recortador de gesso que quando você coloca na sua mesa, você vê a oclusão habitual. E vocês vão ver aqui algumas situações onde a habitual não revela a condição ideal de um paciente. Então aqui uma plataforma anterior, indicada para pacientes com limitação de abertura e está impedindo moldagens, permite movimento horizontal e vertical dos côndilos sem interferência oclusal, podem ser confeccionados diretamente na boca para liberar movimentos, ele tem uso limitado, podendo em pacientes com aparelho ortodôntico completo ser usado por mais tempo, por quê? Porque o paciente está com os dentes já imobilizados e não vai permitir com que haja extrusão. Lembrando que existe uma forma de usar esse front plateau em pacientes que estão com aparelho ortodôntico, lembrando que tem que ter um certo cuidado porque o paciente está com o aparelho e você vai trabalhar com acrílico, não fazendo um plano inclinado, não é. Tem que ser uma plataforma totalmente plana, paralela ao solo. Então, quer dizer, se você faz um plano inclinado, você pode estar forçando uma determinada situação que, às vezes, um plano inclinado construído por você na placa, como se fosse um jig, por exemplo, numa desprogramação, esse jig ele é contraindicado. Agora, se o paciente não tem disfunção temporomandibular nem nada e você quer montar o caso em relação cêntrica, pode até construir um jig, mas o front plateau é para desprogramar e você levar para uma situação mais próxima da relação central também ou na relação central propriamente dita. É o primeiro passo para usar uma placa oclusal. A gente tem que tomar cuidados porque só pode usar 2, 3 dias, depois tem que pedir para o paciente jogar fora, inclusive pede para que ele assine um documento que vai jogar fora, porque senão se ele te abandona e fica usando isso por muito tempo, como eu já vi em muitos cursos que eu ministrei, o paciente volta depois de algum tempo mostrando uma mordida aberta porque ele usou durante muito tempo o aparelho, extruíram os dentes posteriores e somente eles é que tocam porque o paciente, quando tira o front plateau, revela uma mordida aberta. Havendo apenas toques anteriores, existe uma tendência desses músculos temporais fazer uma hiperatividade. E quando nós temos toques somente na região anterior, numa oclusão de uma maneira geral, quer dizer, 2 situações extremas na ortodontia. Paciente de mordida aberta, não tem guias anteriores.
horrível, só tem interferência na boca. Então, nunca termine um tratamento ortodôntico com uma mordida aberta. E o que é uma mordida aberta? Qualquer espaço entre a bateria antero-superior com a bateria antero-inferior. Tem que ter toques cêntricos. Se você está finalizando, pede para o paciente levantar a cabeça, inclinando ela para trás e observe. Se não tiver toque, ele está saindo com grandes interferências na boca. E a situação contrária é quando o paciente, numa reabilitação, só toca os dentes anteriores igual aos posteriores ou toca os dentes anteriores mais que os posteriores. Ele vai fazer uma hiperatividade de uma fibra vertical de um temporal e vai causar aí uma disfunção temporomandibular. Por isso que eu disse que ele é de uso limitado, o front plateau. Por quê? Porque você só tem toques anteriores. Né? E isso a gente observava muito em pacientes que usavam aquelas PPRs ou ainda usam muitos pacientes aí, Brasil afora, usam PPRs e essas PPRs em pacientes classe 1 de Kennedy antigas, né, acabam tendo muita cefaleia porque a porção mais resiliente vai se desgastando e o paciente passa a tocar mais na região anterior, desenvolvendo cefaleias tensionais nas fibras verticais do temporal. Então, o front plateau pode ser utilizado como um meio de diagnóstico, repetindo mais uma vez, para você saber, paciente abriu a boca, muscular. Não abriu a boca com front plateau em 3 dias, é articular. Não deve ser usado como rotina em clínica para aliviar sintomas, não pode, porque ele é apenas o primeiro passo, se o paciente não abre a boca, para você poder moldar e fazer uma placa desprogramadora e estabilizadora. Não deverá dormir com a mesma, porque se ele dormir pode engolir, e aí é um problema muito grande. E tem que retirar para se alimentar. Ele pode ser feito por você mesmo, pegando acrílico. Quando o acrílico começa a entrar numa fase plástica, depois que você manipulou, e sempre vai trabalhando, colocando ele dentro de uma cuba com água, para você poder manipular, e a hora que você conseguiu uma condição de poder trabalhar com ele, leve para a boca e pede para o paciente fechar a boca levemente. Só para ter o primeiro toque ali. E depois você pega o líquido, o monômero, e acaba encaixando ele melhor, tanto na vestibular quanto no palato, e também molhando o líquido e deixando a superfície plana. Lembre-se de ficar jogando água nele, porque ele vai passar pela fase térmica e vai aquecer. Então, spray e sugador direto, e daí começa a fazer pequenos movimentos de tira e põe, tira e põe, tira e põe, para não grudar em nenhuma resina, em nenhuma provisória. E se o paciente usa, por exemplo, um dente de estoque de acrílico, use uma substância para um gel, vaselina, por exemplo, ou vaselina creme, ou vaselina líquida, coloque no dente e faça esse tipo de procedimento. Quando toma a devida acrilização, retire definitivamente, pegue uma broca, planifique e depois dê um polimento com as borrachas, ou se você tiver uma politriz na sua clínica, você pode também fazer o polimento e pronto. Já pode fazer tudo isso. Existe uma técnica que também você pode fazer e na ortodontia também pode fazer, que é fazer um pseudo front plateau, que é utilizando a própria unha do paciente, onde ele vai fazer movimento para frente, para trás, para um lado e para o outro, como você está vendo aí. E esse movimento o paciente tem que fazer durante 7 a 10 minutos, tem que avisar para ele não apertar muito a unha, não pode riscar a unha, ele só tem que passar levemente, e ao passar levemente para frente, para trás, para um lado e para o outro, ele faz uma desprogramação. É um procedimento que você na ortodontia, por exemplo, pode, enquanto prepara os seus instrumentos, pedir, olha, você fique fazendo este movimento que eu estou te ensinando aqui. E é uma técnica de desprogramação como outras que também eu vou citar. Então ele desprograma, aí quando ele desprogramar, não pede para ele fechar a boca. Aí você tira o dedo da boca dele e fala, feche levemente agora, tocando lá atrás, o mais posterior possível. Ou então coloque o dedo aqui atrás e fala,
morda aqui no fundo, aí o paciente vai morder lá no fundo. Ele tem que ter uma espessura para desocluir os posteriores, refrigeração, como eu falei para vocês, e para eliminar grandes interferências oclusais após a montagem do articulador, como nós estamos vendo aí também. Observem aí que o paciente vai, através do uso do front platô, desprogramar, mandando a mandíbula mais para uma região centralizada. É óbvio que essa situação não serve para pacientes que têm estalos na boca. Não serve. Isso é só para você ou fazer uma pequena desprogramação ou para observar se o problema de uma limitação de abertura ela é muscular ou articular. Então observem aqui uma montagem em articulador e nessa montagem a gente consegue observar através da desprogramação, observe, isso está de cabeça para baixo, porque esse caso foi montado no articulador com arco facial, e a gente explica isso em outras oportunidades. E aí eu vou conseguir observar no meu planejamento, se você está fazendo um planejamento ortodôntico, por exemplo, é de vital importância que você utilize desse recurso para para você ter a certeza que você está planejando numa posição correta. Ou seja, desprogramou, a mandíbula foi para uma posição estável, aí faça o seu planejamento ortodôntico. Eu não faço ortodontia, mas eu tenho um feedback muito importante com os colegas ortodontistas. Quando eu digo isso é que eles sabem que eu mando o paciente desprogramado depois de um tratamento de disfunção, e quando eu faço o tratamento de disfunção eu acabo desprogramando o paciente, e ao fazer essa desprogramação o paciente vai para o tratamento ortodôntico, inclusive usando a placa estabilizadora. E o colega lá na ortodontia já sabe que tira a placa, pede para o paciente fechar na região mais posterior, ele monta o caso no articulador, ou às vezes eu monto o caso e mando o caso montado para o colega ortodontista. E lá a gente também faz um acompanhamento de tempos em tempos, a cada 4 ou 5 meses o paciente passa por aqui para a gente observar como estão as disfunções e tudo mais. E na finalização do tratamento ortodôntico, nós dois tiramos juntos, mas como a maioria dos colegas com a qual eu trabalho sabem que eu prezo muito por uma boa oclusão, não vai deixar com uma mordida aberta, vai deixar com uma máxima intercuspidação e pontos de contenção cêntrica sempre fechando em fundo de fossa ou em cristas, nunca em plano inclinado, ou seja, característica de uma boa finalização de um tratamento ortodôntico. Aqui uma paciente que apresentou dor, nós confeccionamos um front platô apenas para fazer uma desprogramação. Isso aí foi num curso que eu ministrei, onde tinha numa sala um curso de ortodontia e a gente lá no curso de disfunção temporomandibular, onde nós construímos esse front platô. Não existe a necessidade, como vocês estão vendo no outro slide, de fazer guias, mas como era uma demonstração, eu fiz uma guia lateral para um lado e para o outro e apenas liso o mesmo plano para frente e para trás. Isso aí, evidentemente, nós chamamos de um arco gótico de Guise. São movimentos que a gente faz num determinado front platô. Aqui é um outro tipo de desprogramação que a gente faz utilizando o TENS. O TENS, para mim, ele não é recurso para tratar disfunção muscular nem articular, como às vezes a gente observa clínicas que utilizam esse aparelho para fazer tratamento da disfunção. Na realidade, ela melhora inicialmente, mas o paciente imediatamente pode piorar. E eu não utilizo. O TENS, ele para mim só serve para desprogramação, não serve para tratar, porque você está cuidando apenas de efeito, mas não está cuidando da causa. Então vocês estão vendo,
Existe um TENS aqui no Brasil chamado Miotens 14 que você pode utilizar e a partir daí, evidentemente, você vai ter uma situação onde eu posso encontrar a desprogramação conseguida através justamente do aparelho de TENS. Então agora vocês estão observando a ação do TENS. Evidentemente esse miomonitor, os eletrodos são instalados em mais áreas, mas o Miotens 14 ele normalmente é instalado somente aqui na região de masseter e um de cada lado e também na base da nuca, aqui onde ou na nuca, como vocês estão vendo aqui, e não tem mais 2 ou 3 eletrodos. Nessa situação, quando a gente começa a trabalhar, primeiro passamos pela alta frequência, onde a gente começa a tirar um pouco da quantidade de ácido lático presente na maioria dos músculos elevadores e quando você começa a aumentar a amplitude e passa a uma baixa frequência, você começa a observar já um movimento estimulado por uma articulação bem posicionada e esse músculo vai ser ativado pelo aparelho TENS. Se nós vamos ver um caso clínico, a gente instala aqui nessa posição. Olha aqui, é justamente num paciente que faz bruxismo e você precisava saber qual é a posição correta da mandíbula frente à maxila. Num paciente que faz bruxismo, você não tem essa exata noção. Então, observe esse caso muito grave e nesse caso grave o aluno em questão não tinha condições de saber qual era a verdadeira relação central para poder fazer a reabilitação. Então, o coeficiente de desgaste aí fez com que uma estrutura desgastasse a outra, como vocês viram. E aqui nós estamos vendo o paciente fazendo o bruxismo e aqui ele sendo desprogramado através da ação do músculo, do TENS nesse músculo. E agora a gente consegue observar o paciente fazendo aquele movimento que eu disse para você. A gente pode regular qual é a velocidade de subida dessa mandíbula e, evidentemente, poder saber, poder até colocar uma placa de cera e pedir para o paciente deixar a boca bem solta e você aumenta a amplitude e com a placa plastificada só na região oclusal, ela não é plastificada no meio, porque senão você não consegue dominar, só plastifica em volta e aciona o TENS e ele vai conseguir mostrar para você a abertura e fechamento. Então, o momento ideal justamente para você poder fazer um registro para uma montagem na relação central. Existem as placas permissivas, que são aquelas que permitem movimentos, são chamadas, o front plateau é uma delas, a desprogramadora e a estabilizadora é outra, que ela permite movimentos de amplitudes maiores, ou seja, com a placa permissiva você vai permitir com que a articulação se reposicione, além do que devolver guia para essas placas. A característica básica, ela tem que ser plana, com deslize suave da mandíbula, sem interferências oclusais encontrada na oclusão dental, ou seja, ela tem que estar completamente lisa, rígida, não pode ser placas, não utilizem placas de silicone, é um veneno, é um chiclete que você coloca na boca do paciente. Não utilize desse recurso. Então elas têm que ser planas, de característica, normalmente ela utilizo mais placas superiores do que as inferiores, porque eu quero a placa numa superfície fixa e o patinador podendo deslizar para levar a mandíbula para a relação central. Ela tem que ser lisa, sempre superiores, com pontos oclusais bilaterais, simultâneos e estáveis e com as guias de desoclusão. Sempre planas e não pode trazer qualquer pressão para os dentes, tá? Elas devem ser de igual intensidade para não trazer uma pressão na porção anterior, senão pode ativar as fibras verticais do temporal. Tem que ser facilmente tirada, instalada e retirada pelo paciente sem grandes
pressões e não pode machucar a boca do paciente. Então observe aqui algumas características. Um paciente que estava em tratamento ortodôntico foi interrompido para um tratamento de disfunção. E ele tinha na máxima intercuspidação essa característica e depois de desprogramado, ortodontia, observe o que acontece. O paciente foi para uma classe 2, quando antes ele na oclusão habitual ele mostrava uma oclusão de classe 1. Ou seja, ainda bem que o paciente estava em ortodontia, o caso foi replanejado. Então, nessas situações, a gente vê variações nos traçados, como nós estamos vendo aí. Algumas mudanças radicais. Quando a gente diz isso, a gente pode encontrar pacientes de classe 3, que daí não são esqueletais, mas por conta de interferências oclusais, o paciente tem uma situação como essa, que a articulação está fora da posição, e quando você usa uma placa estabilizadora, essa articulação se reposiciona, e reposicionando o paciente pode fechar em topo, e fechando em topo muda-se completamente o seu planejamento ortodôntico. Então, lembrem-se da desprogramação, o tanto que ela é importante. Observe esse paciente antes, aí no início do tratamento com a placa oclusal, e após 3 meses, olha como ele fecha. Abre e fecha, sempre numa mesma posição, e mudou aquela posição de classe 3. Então, temos que estar atentos, tanto para o pessoal que vai fazer reabilitação, como o pessoal da ortodontia, estarmos muito atentos, e a gente explica isso em cursos mais extensos e tudo mais, e nesses cursos a gente explica inclusive tudo a respeito de como desprogramar corretamente, como planejar corretamente em relação central. Então aqui uma paciente classe 3, uma tele, e aí a paciente depois na habitual, a mesma paciente. Desculpe, na habitual e na relação cêntrica. Essa paciente veio para um tratamento de disfunção, ela tinha a oclusão cêntrica nessa posição, ela passou por uma placa de desprogramação, e quando o caso estava já finalizando, eu tive que remontar esse caso para observar aquilo que eu estava encontrando na boca, que me chamou a atenção, porque tanto no articulador a boca não ocluía, porque observem aí o côndilo dentro da fossa mandibular na relação central, o paciente não ocluía, e eu observei essa condição. Aqui está na habitual, e olha para quando o paciente, desculpe, aqui está na relação cêntrica, e quando o paciente vai para a habitual e força essa condição, a cabeça da mandíbula desce para baixo na articulação, no articulador. Se está acontecendo no articulador, por que não aconteceria também essa desestabilização na ATM? Então eu peço para a paciente fechar a boca, ela não consegue, porque só toca quem? Os terceiros molares, que acabaram virando grandes interferências oclusais. E é o mesmo caso. Então, o que vocês viram que eu indiquei aí a extração de terceiros molares, isso significa que eu observo em cursos muitos pacientes muitos colegas dizendo, olha, professor, o paciente chegou com disfunção e me mostra uma radiografia panorâmica. Eu pedi para fazer a extração ou exodontia dos terceiros molares. E eles, às vezes, sequer erupcionaram. Então, às vezes, você pede para... desculpe, mas é como se fosse procurar chifre em cabeça de cavalo. Então, os terceiros molares nem erupcionaram e pediu para fazer uma extração de terceiros molares, complicando ainda mais um problema que pode ser articular, porque você força para fazer extração de terceiros molares. Muito bem, agora você vai ver uma mini aula de 3 técnicas facilmente para fazer uma desprogramação. Para uma desprogramação rápida, que você pode avaliar os seus pacientes, tanto para fazer um planejamento ortodôntico, como também para ficar aferindo isto durante todo o tratamento ortodôntico, você pode pedir para o paciente fazer a seguinte situação. Peça para que o paciente levante o queixo para cima
e comece, primeiramente, feche a mordida. Está sentindo todos os dentes se tocando? Tá. Agora eu vou pedir para que ela abra e feche sucessivas vezes, muito lentamente a mandíbula, sem tocar os dentes, como se quisesse fechar lá no fundo. Isto, abra, feche, durante 6 vezes. Na 7ª vez, você pede para o paciente aguardar para seguir ao teu comando para fechar levemente a boca. Então, continua. Agora, mantenha a boca levemente entreaberta, ótimo. Agora, vamos fechar levemente até o primeiro toque de dente. Tocou. Que lado tocou primeiro? O esquerdo tocou primeiro. Então, observem que da oclusão habitual dela, onde todos os dentes se tocavam, para essa segunda situação, nós tivemos uma rápida desprogramação, além do que não posso dizer que nós estamos necessariamente na relação central, mas estamos numa situação muito próxima. E quando o paciente está em tratamento ortodôntico, essa situação ela é possivelmente avaliada porque a própria movimentação ortodôntica, deixando a cada dia os dentes ocluindo de uma forma que é necessário por conta da movimentação ortodôntica, isso acaba deixando o paciente também um pouco perdido em relação àquela sua primeira oclusão habitual. Mas, se você não fizer isto a cada situação, a cada sessão no tratamento ortodôntico, você pode criar uma oclusão habitual, quando o mais interessante é sempre mantê-lo na relação central ou muito próximo dela. Então, sempre para isso, na hora das suas sessões, você pode colocar o paciente na cadeira. Enquanto você prepara outros instrumentos, você pede para o paciente ficar nesta posição, soltando a mandíbula como ela está fazendo agora. Pode fazer sem tocar os dentes e sem abrir muito a boca. Nessa condição, uma pequena desprogramação está acontecendo. E todas as vezes que você for avaliar o seu paciente em relação a que situação você está conseguindo na sua movimentação ortodôntica, baseie-se sempre no primeiro toque que acontecer a partir desse fechamento. Então ela fecha, sente o outro dente do lado esquerdo se tocando e mantenha fechado. É esta posição que você tem que avaliar a cada sessão de ortodontia. Muito bem, outra situação que também você pode avaliar é a seguinte: pede para o paciente soltar a mandíbula. Deixe essa mandíbula solta por alguns segundos. Aí peça para que o paciente coloque a língua lá atrás no céu da boca. Isto. Quando ela coloca a língua lá atrás no céu da boca, pede para fechar. Vai fechando até ela sentir o mesmo toque, exatamente. Quer dizer, é uma outra forma de desprogramar o paciente para uma posição muito próxima da relação central. Outra situação também é a mesma coisa. Pede para o paciente soltar a mandíbula, pede para que a língua toque quase que no palato mole, mas se não conseguir, no céu da boca, ali no palato duro mesmo, não tem problema. Mas quanto mais para o palato mole, melhor. E você, com um pequeno toque no mento do paciente, pede para ele, vamos fechando, até sentir o toque novamente, sentiu novamente o toque do outro lado. Então, observe que nas 3 situações, a paciente sentiu um toque diferente da oclusão habitual. Então, não podemos desmerecer de que, se você pode fazer um tratamento ortodôntico numa situação muito próxima de RC, é muito mais salutar para o tratamento, para o final do tratamento, porque no final do teu tratamento, aproveitando a desprogramação que acontece às custas de uma movimentação ortodôntica, porque na movimentação ortodôntica
o paciente cada dia sentindo um toque diferente, ele começa a se perder da habitual dele. Isso é ótimo, isso é favorável. E daí, como que você tem que fazer? Você tem que pedir para que ele se posicione numa posição próxima da relação central e não você criar uma oclusão habitual para ela. Por que isso? Porque se eu tenho uma situação de relação cêntrica aqui, eu tenho côndilos melhores estabilizados. Agora, se você criar uma oclusão habitual para facilitar o teu tratamento ortodôntico, seguramente, se você não se preocupar com a relação central, você vai ter o dual bite, que nada mais é do que o paciente tendo duas oclusões, uma oclusão na habitual e outra na relação cêntrica. Isso é salutar? Não, totalmente contraindicado para o sistema estomatognático, articulação, disfunção temporomandibular, etc. Então, se eu puder, a cada sessão, avaliar sempre o paciente em qualquer uma dessas técnicas que eu disse, é muito bom, porque sempre no final do teu tratamento ortodôntico ou da tua reabilitação que você está ajustando, ou até na restauração simples, você sempre vai poder checar como estão os toques na relação central. E isso, evidentemente, num tratamento ortodôntico, frisando novamente, você vai poder terminar onde o paciente vai ter única e tão somente uma única oclusão, uma oclusão de relação central. E é o mais ideal, porque dá mais estabilidade para as articulações e para a sua própria oclusão de relação central. Muito bem. Agora, se caso você quiser fazer um teste em você mesmo, eu peço para que você faça um teste para você observar se você tem alguma situação de oclusão cêntrica diferente da relação cêntrica, a importância dela porque ela está presente no cotidiano do seu paciente e em você também. Então eu peço para que você levante o queixo para cima. Primeiramente, antes de mais nada, desculpe, abra e feche a boca várias vezes para observar a sua oclusão habitual. Mentalizou? Mentalize. Abre, fecha, mentalize. Muito bem. Mentalizou? Agora você vai fazer o seguinte. Leva a cabeça para trás e solte a mandíbula. Deixe a mandíbula solta e siga o meu comando. Comece a abrir e fechar a boca suavemente. Não abra muito. Só um pouquinho. Não abra muito. Só um pouquinho. E comece a abrir e fechar sem tocar os dentes. Contando comigo. Continue fazendo. 1, 2, 3, 4, não toque dentes, 5, não abra muito, 6, e agora mantenha a boca entreaberta. E agora você vai fechar levemente a sua boca. Feche a mandíbula e perceba o primeiro toque. Percebeu? É exatamente a sua oclusão habitual? Não? Se for, ótimo. A grande maioria vai dizer que não, porque nos meus cursos ou palestras que já dei para auditórios lotados, um ou outro me revela que fecha igual a relação cêntrica. A grande maioria vai dizer, eu toquei nesse dente primeiro, daí a mandíbula deslocou, eu toquei aqui e depois eu consegui fechar na habitual. Então, recapitulando, nós temos o engrama, que é o inverso da desprogramação, as técnicas manuais que você viu, as placas permissivas, que é o front plateau e a placa desprogramadora, e o TENS 14 para desprogramar e não tratar disfunção. Muito bem. Se você ainda não me segue no Instagram, ou no YouTube, ou nas redes sociais, ou no Facebook, segue lá. Me procure como Victor Ferzelli, tudo junto, e você vai achar no Instagram, Professor Victor Ferzelli. Achando, me siga que você vai ver muitas publicações interessantes feitas por mim e pela minha equipe e com qualidade excelente e, além do que, alguns stories seguindo aquilo que eu faço no cotidiano da minha clínica, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço.